a Casamundi teve um papel fundamental em tudo isso, né? Porque como a nossa missão é fomentar a cultura, é fomentar o pensamento, fomentar a reflexão, né, com o auxílio dos nossos docentes. Aqui eu tenho que lembrar o nome da professora Kátia Poser, que ajudou a formar, né, o grupo, né, fazer a formação do grupo, o professor também Luiz Antônio Araújo, né, dentro do conceito de geopolítica, trabalhou várias questões sobre o Irã. Então, assim, a nossa missão é encorajá-los, né? A missão da Casamundi foi sempre encorajar todos vocês a transcender, a cruzar as suas próprias fronteiras, né? Não só as fronteiras físicas, tá? Mas as fronteiras do entendimento, as fronteiras culturais. Então, por conta disso, esse projeto de viagem ao Irã, ele está muito em sintonia nesse nosso momento de celebração, porque é graças a esse conceito de Casamundi que nós conseguimos, então, conquistar tantas pessoas, né, para fazer essa viagem comigo até o Irã e voltar plenos, assim, voltar realmente impressionados com o que viram, né? Porque, como eu estava falando anteriormente, quando a gente pensa no Irã, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as notícias, né? São as notícias que estampam os jornais e, geralmente, essas notícias são notícias que traduzem um terreno completamente hostil. Tá? Então, se não fosse por conta dos nossos professores, né? A professora Kátia Poser, o professor Luiz Antônio Araújo, e também pelos nossos anfitriões, né? A Fernanda Mahmoud e o Hanif, que nos receberam lá da melhor. Eu não consigo imaginar essa viagem sem a presença dos dois. Nós tivemos uma experiência simplesmente incrível, né? Então, é importante a gente lembrar que o Irã, assim como qualquer outro lugar do mundo, ele vai muito além de um sistema político. O Irã é uma teocracia desde 1979, então um dos países mais fechados do mundo, e um país cuja população tem muita dificuldade de cruzar essas fronteiras, algo que nós fazemos de forma bastante corriqueira, né? Ou pelo menos fizemos até março deste ano. Então é um lugar muito especial e eu gostaria, assim, ter um imenso prazer em falar sobre esse lugar para celebrar os 5 anos de Casamundi. Então eu gostaria que, antes de passar a palavra para a minha assistente de palco, Tirza Moreira, que vai dar algumas informações técnicas, e depois eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal, então, enquanto o Thiago compartilha a tela dele, vou dar as instruções aqui para quem está assistindo pela primeira vez. Vocês podem deixar as câmeras abertas, que aí o Thiago pode ver vocês e ver que vocês estão aqui assistindo. E se vocês quiserem só ver o Thiago e não ver as outras pessoas que estão com a câmera aberta, vocês podem clicar em Speaker View. Aí vocês vão ver só a apresentação dele, os slides e a câmera com ele falando. Vocês podem fazer comentários pelo chat durante a palestra e no final vocês podem abrir os microfones de novo e a gente conversa um pouquinho, fazem perguntas para o Thiago. E é isso, qualquer coisa, se alguém não estiver visualizando, tiver com algum problema no áudio, pode me chamar no chat ou no WhatsApp. Isso aí, Thiago. Isso aí, então. Então, vamos falar sobre o Irã, né? Então, hoje nós faremos uma viagem à terra dos ayatollahs. Então, a gente sempre utiliza, né, eu até não concordo muito, eu que dei esse título, né, mas eu não concordo muito porque, sei lá, com esse título, porque nos dá uma visão muito estrita do que é realmente o Irã. O Irã é uma nação que nos né, remete ao Império Persa, né, um império de mais de 2.500 anos, e que realmente tem uma história tem um legado muito interessante para nos contar, né? Uma história muito interessante para nos contar. Qual vai ser a dinâmica de hoje? Eu quero aqueles que me acompanharam nessa viagem, eu não vou seguir o nosso roteiro exatamente, né? Eu escolhi alguns lugares icônicos do Irã para comentar e vou utilizar a cronologia histórica para comentar alguns desses lugares, né? Obviamente, eu precisaria de 3 semanas aqui para falar de todos os encantos desse país, de todas as questões importantes que cabem ser discutidas, né?
mas tenho apenas 1 hora, então vai ser uma visão, não vou dizer restrita, mas assim bem focada em determinados patrimônios que eu escolhi. Pois bem, então, pessoal, deixa eu só mudar aqui a minha... Vocês estão vendo a minha tela? Já passou a tela? Ok? Beleza. Sim, tem um mapa. Então, onde está o Irã? O Irã está no extremo leste do Oriente Médio. Tem alguns teóricos que dizem assim, não, o Irã não faz parte do Oriente Médio. Mas sim, o Irã faz parte do Oriente Médio, está no extremo leste dessa região. Essa região que é conhecida principalmente pelos recursos naturais, né? Pelas jazidas de petróleo, de gás natural. Então, eu trago aqui para vocês algumas informações geográficas para começar a nossa conversa, né? Então, eu trago esse mapa que o Irã faz fronteira com aqui, Afeganistão, Paquistão, né? Nós temos aqui ele entre 2 mares, né? Nós temos o Mar Cáspio na parte norte, nós temos o Golfo Pérsico aqui mais ao sul, né? Faz fronteira também com o Iraque, com a Turquia e com alguns países aqui da região do Cáucaso, ou seja, o Irã é um país enorme, é um país com aproximadamente 87 milhões de habitantes, né? Então, com áreas urbanas muito grandes, como a cidade de Teherã, como a cidade de Shiraz, a cidade de Isfahan. Mas, então, falando um pouquinho da geografia desse país, né? O que compõe o Irã? Primeiro, eu gostaria de falar sobre esses 3 maciços, essas 3 cordilheiras, né, que formam o país. A primeira delas, né, os Zagros, né, cuja altitude chega até 4.409 metros, né, então, em um dos seus picos. Temos aqui ao norte, junto à cidade de Teherã, também a Cordilheira Alborz, né, que faz a fronteira com o Mar Cáspio. Depois ainda temos mais uma cordilheira central aqui. Essa cordilheira central acompanha 2 desertos, né, o deserto de Dasht e-Kavir e o deserto de Dasht e-Lut. Na verdade, o deserto de Kavir, deserto de Lut, porque Dasht é deserto. No Dasht e-Lut, a NASA, acho que um satélite da NASA registrou a mais alta temperatura da Terra, né, que chegou a 70,4 graus Celsius, né? Isso faz alguns 2 ou 3 anos. Então, vocês podem notar que é um terreno bastante inóspito, assim, né? O Irã tem como grande parte, né, do seu território ou regiões montanhosas ou regiões desérticas, né, formado por esses 2 desertos, o deserto de Kavir e o deserto de Lut. Aqui vocês podem ver algumas imagens, ou seja, aqui nós temos a Cordilheira Alborz, que está ao norte da cidade de Teherã. Aqui temos, então, o pico mais alto, né, da Cordilheira Alborz, que é o Monte Demavand, que está quase junto ali ao Mar Cáspio, está exatamente entre o restante da cordilheira e o Mar Cáspio. Temos aqui já da outra cordilheira, né? Nós temos aqui o Zardkuh, que é também um dos picos mais altos dessa região, e os desertos, né? Então, eu trago só essas imagens, né, para que vocês tenham em mente de qual terreno nós estamos falando hoje, né? Então, temos aqui o deserto de Lut, é o deserto que registrou então a temperatura mais alta do planeta. Vocês podem ver que são formações geológicas bem particulares. E é importante comentar também que esses desertos, né, eles foram muito frequentados, né, durante o período da Rota da Seda. Então, ao longo desses desertos, nós podemos encontrar vários caravanserai, e então pontos, né, centros comerciais ao longo dessa rota. E aqui mais uma imagem do deserto da Kavir, né, o deserto de Kavir. Pois bem, depois de vermos, então, algumas questões geográficas, né, que compõem o terreno do Irã, um terreno montanhoso e um terreno desértico, vamos fazer uma breve radiografia do país, né? O Irã, então, desde 1979, é uma república islâmica, ou seja, tem como sistema político a teocracia, né, a teocracia islâmica. A população de 87 milhões de habitantes vive numa população que vive no país.
Essa população está concentrada em grandes centros, né, como a cidade de Teherã, como a cidade de Shiraz, cidade de Isfahan, que são os maiores centros urbanos do país. Temos como líder supremo, né, então, aquele que responde por todas as questões teocráticas, né, o Ayatollah Ali Khamenei, né, que é o sucessor do Ayatollah Khomeini. Como presidente, Hassan Rouhani é considerado um presidente relativamente liberal dentro do sistema político iraniano. E o que é mais importante dentro dessa radiografia sociopolítica, né, é fazer o seguinte comentário, né, sobre o Irã como membro da OPEP, ou seja, essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Irã faz parte da OPEP desde a década de 60, se eu não estou enganado. 10% da produção mundial de petróleo do mundo sai do Irã, e também o país é o segundo maior produtor de gás natural do mundo, né? Só fica atrás da Rússia, que de certa forma está, né, próximo ao contexto geográfico iraniano. Falando um pouquinho sobre, né, a geografia populacional, é muito importante a gente lembrar também que desde a fundação do Império Persa, né, desde a Pérsia Aquemênida, né, todo esse território é um território multiétnico, né? Então, cuja maioria é formada por persas, né, 61%. Depois nós temos os azeres, né, os azeres que vêm daquela região do Cáucaso, do Azerbaijão, 16%. E depois, a terceira comunidade mais expressiva são os curdos, né? E é em relação aos curdos assim que a gente tem uma grande parte de dissonâncias internas, que vocês podem estar, de repente, já sabem dessa informação. Os curdos vivem nessa região norte do Irã e também parte do Iraque e também parte da Turquia, né? Os curdos reivindicam um território autônomo, né, chamado Kurdistão. Então, essa população, a terceira maior população do Irã, é formada pelos curdos. Depois nós temos luros, nós temos árabes. É importante lembrar também que o Irã não é formado majoritariamente por árabes, né, apesar de ser um país islamizado, né, no século VII. Então, a população árabe é uma minoria de 2%. Temos ainda baluches, temos turcomenos, talixis, temos judeus, temos vários grupos no país. Ou seja, desde a fundação do Império Persa, o Irã, essa região é um território multiétnico. Trago aqui também um esquema para falar um pouquinho da geografia religiosa, né? Então, 98% do país é muçulmano, sendo que 98% muçulmano, 2% não muçulmanos. Esses muçulmanos se dividem em 90% xiitas, tá? Então, o Irã é a maior nação xiita hoje no mundo. Temos 8% de sunitas e 2% de outros grupos islâmicos. Aqueles 2% ali que saem desse gráfico de não muçulmanos, né, nós temos 35,5% de cristãos, temos também 35,5% de membros da fé Bahá'í e 25% de outras religiões, incluindo zoroastros e também judeus. Tá? É importante lembrar também, pessoal, que quando a gente pensa, né, no nível de hostilidade que existe entre o Irã e o Estado de Israel, né, o Irã é um país que, de certa maneira, prega o antisionismo. Isso não significa que o Irã seja um país antissemita. São duas coisas completamente diferentes. Há comunidades judaicas no Irã, principalmente na cidade de Isfahan, que praticam livremente a sua fé, né, sem maiores problemas. Né? Então, são uma parcela muito importante da sociedade iraniana. Muito bem, aqui só para mostrar rapidamente como se distribuem esses grupos étnicos do país, vocês podem ver assim, que é um mapa bem colorido, mostrando bem essa diversidade. Então, toda a parte central do Irã é formada majoritariamente por persas, né? Nós temos aqui os azeres, que estão próximos à região do Cáucaso, temos os curdos aqui, que estão na fronteira com o Iraque, lá em cima com a Turquia, né? Os curdos que reivindicam o Kurdistão, e temos as outras etnias espalhadas por todo o território iraniano. A viagem que nós fizemos, né,
ela começou em Terã e terminou em Terã, e nós visitamos mais ou menos essa rota aqui, né? Uma rota de aproximadamente 1.200 quilômetros. Parte dessa rota foi feita de avião, né? Saímos de Terã, fomos a Kerman e depois retornamos à cidade de Terã. Então, assim, é um país gigantesco, né? É um país realmente muito diverso. Então, não vou utilizar esse roteiro para minha fala, né? O meu roteiro vai ser seguindo a cronologia histórica. Então, eu começo falando sobre sítios arqueológicos importantes, sítios tombados pela Unesco, como Pasárgada e Persépolis, e termino na cidade de Terã para falar mais sobre questões voltadas à Revolução Iraniana do ano de 1979, a queda do Shah e etc. Muito bem, então assim, fundação do Império Persa, né? A gente tem que é um terreno muito antigo, né? E é importante quando a gente imagina o Oriente Médio, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tem que ter a seguinte, a partir do seguinte princípio: o Oriente Médio sempre foi um terreno de passagem, ou seja, a história do Oriente Médio ela é formada por milênios e milênios e milênios, né, de civilizações que por ali passaram, né? Então, eu defini como o início da minha fala a fundação do Império Persa com a instituição do Império Aquemênida no ano de 550 antes de Cristo, né? Então, o Império Aquemênida ele surge, né, com Ciro o Grande, né, pela unificação de vários povos, né, que viviam nessa região, e nós temos aqui o início, né, da formação de um grande império, de um império que vai se expandir rapidamente por toda essa região do Oriente Médio, né? Então, vejam só como isso tudo se expande rapidamente. Então, nós temos aqui a Pérsia do Ciro Grande, tá? E como essa Pérsia se ampliou no próprio governo de Ciro, né? Ou seja, o Ciro foi um expansionista, né? O Império Aquemênida chegou a tal dimensão principalmente pelas conquistas de Ciro. Nós temos aqui, então, todo o sul do território, né? Esse sul que faz tem limite aqui com o Golfo Pérsico, o sul do território iraniano, né, como origem de tudo isso, aqui próximo a Passárgada, e depois temos a conquista de toda a região do norte do Irã, do leste, parte do Afeganistão, a região de Babilônia também, indo até o Egito e aqui a Anatólia. Ou seja, foi um grande, o Império Aquemênida foi realmente um grande império e principalmente um império multiétnico. Então, o nosso primeiro ponto de parada, que é o primeiro ponto que vamos alguns visitar pela primeira vez, outros revisitar, é a cidade de Pasárgada, né? Pasárgada, que na poesia brasileira, já esse nome já soou tanto para nós na poesia brasileira. Pasárgada foi a cidade construída, né, por Ciro, né, a capital de Ciro o Grande. Esse monumento que vocês veem aqui no centro é provavelmente o túmulo do próprio Ciro, né? Então, hoje, o que nós temos aqui, essencialmente, nesse sítio arqueológico é esse possível túmulo de Ciro. E, peraí, que trancou aqui a minha apresentação. Aqui estou eu com o nosso grupão, não é nem grupinho, um super grupo que nos acompanhou, uns 27 pessoas, diante do túmulo de Ciro. E também aqui nós temos toda essa colunata que formava, né, o antigo palácio de Ciro Grande. Ou seja, Passárgada é o ponto inicial da história da Pérsia, é o ponto inicial da história do Império Aquemênida. Tá? Mas, e depois de Ciro, né, depois da morte de Ciro, nós temos uma outra grande figura, né, ainda dentro do Império Aquemênida, que é Dario I, que viveu entre 550 e 486 a.C. Em 512, né, o Dario I empreendeu a construção de Persépolis, né? Então, a capital do Império Aquemênida era a cidade de Passárgada, mas Persépolis foi fundada como um centro cerimonial, né? Então, a cidade fundada por Dario I, né, foi ampliada posteriormente pelo filho Xerxes I, depois pelo neto Artaxerxes, né? Enquanto as capitais administrativas dos Shahs Aquemênidas foram Susa, Ecbatana, na Babilônia, a cidadela de Persépolis, né, manteve a função de capital cerimonial.
na cidade de Persépolis, que geralmente, né, os chás da Pérsia recebiam as delegações, as suas delegações, ou seja, falei lá no início que era uma nação multiétnica, então várias delegações dessas etnias anualmente, principalmente na primavera, iam até Persépolis, né, para fazer os seus, né, prestar os seus tributos, né, ao Shah da Pérsia. A cidade de Persépolis, né, ela existiu como importante centro cerimonial até a chegada, né, de Alexandre Magno em 330, né, que devastou a cidade de Persépolis e colocou o fim também no Império Aquemênida. Então vamos visitar aqui alguns monumentos da cidade de Persépolis, né? Então temos aqui a imagem inicial, essa é uma visão ampliada, né, uma visão ampla, né, do sítio arqueológico de Persépolis, né, a Apadana, vocês podem ver lá ao fundo, que é o palácio, o hall dos imperadores, o hall dos chás da Pérsia, e aqui podemos ver aqui mais, com mais detalhe essa Apadana, né, essa construção central, principal do complexo de Persépolis. Aqui a entrada, né, essas duas colunas, esses dois monumentos, né, a marca chamada Porta das Nações, através desse pórtico que passavam as delegações, de certa forma, estrangeiras, né, essas delegações estrangeiras que estavam sob domínio do Império Aquemênida, que podemos ver alguns detalhes, como base de colunas, como figuras de leões, que geralmente faziam parte de elementos decorativos assim dos capitéis, né, dessas colunas. Temos aqui também, né, como acho que um dos pontos mais interessantes assim dos elementos artísticos de Persépolis, né, são esses altorrelevos, né, que mostram essas delegações chegando para a festividade de Ano Novo, geralmente na primavera do hemisfério norte. Aqui o nosso grupo, então, um ponto mais alto da cidade de Persépolis, na Apadana, né, nesse ponto central do sítio arqueológico. E aqui da cidade de Persépolis, eu vou ter que cortar muita informação de alguns lugares, porque realmente temos todo o Irã para visitar, né? Mas o que é importante ainda falar a respeito, né, do Império Aquemênida, né? O Império Aquemênida, ele estabeleceu um novo rito funerário, né? Principalmente um novo rito funerário para os chás desse império, né? Então, assim foi fundada a necrópole de Naxerustan, né, que evidencia essa mudança nos ritos funerários e que foram estabelecidos pelo Dario I. Né? É possível que esse complexo, né, ele tenha sido influenciado pelos túmulos esculpidos nas rochas de Urartu, no Cáucaso, ou seja, mais ao norte, essa região que está ao norte do Irã. Né? Então, dessas 4 tumbas conservadas, que vocês podem ver, essas 4 tumbas esculpidas na rocha em cruz grega, só a de Dario, né, o Grande, Dario I, traz uma inscrição, ou seja, que nos dá condições de identificar aquele túmulo, né, aquela tumba, como do imperador da Pérsia. Os outros túmulos, há alguns indícios, né, mas não há nenhum tipo de confirmação de quem seja. Então, vocês podem ver aqui uma visão mais aberta, né, dessa necrópole de Naxerustan. Aqui, mais à esquerda, vocês podem ver o que seria, né, o túmulo de Dario, porque nós temos aqui inscrições identificando aqui o túmulo de Dario. Aqui nós temos um pequeno templo zoroastro, né? É importante lembrar também que o zoroastrismo foi adotado como religião oficial do Império, e foi religião oficial do Império até a chegada dos árabes. E aqui eu trago um detalhe, então, dessa inscrição. Não me perguntem o que está escrito, mas todos dizem que essa inscrição identifica esse túmulo como o túmulo de Dario I. E aqui mais uma imagem do nosso grupo, dando, então, Xerustan, essa necrópole tão importante para o Império Aquemênida. Bem, então, como eu falei sobre o
primeiro, sobre e essa há uma dúvida a respeito do o zoroastrismo ele foi a base para outras religiões monoteístas, né? Nós temos o zoroastrismo como a primeira monoteísta da história. E nós temos alguns elementos que são muito importantes, entre eles o Templo do Fogo, né? O Templo do Fogo sempre é o local sagrado para os seguidores dessa religião, né? Ela foi a religião majoritária do Irã antes da conquista islâmica. Então, apesar da maioria islâmica do país, tá, nós ainda temos pessoas que mantêm fé no né? Então, possui o fogo como elementos sagrados dessa época. Tá? E depois eu vou mostrar para vocês o Templo do Fogo da cidade de Yazd, né? Então, é a chama eterna, né? Que não tem... Então, seguimos aqui. Então, chegamos na cidade de Yazd. Acredito que Yazd sempre foi uma cidade muito importante, foi um centro muito importante para o zoroastrismo, porque, assim como Yazd é uma cidade muito remota, né, fica num lugar no meio do deserto, os zoroastros, né, acabaram migrando para essa cidade cujo acesso é remoto, como uma forma de proteção. Então, esse Templo do Fogo da cidade de Yazd, ele é da década de 1930, ou seja, ele é bem recente, mas é um dos principais centros da fé zoroastra hoje no país. E aqui vocês podem ver, então, a chama eterna, né, o fogo da vitória, como os zoroastros chamam, que é alimentado dia a dia para que nunca se apague. Um outro elemento muito importante também dentro da fé zoroastra é a Torre do Silêncio, que corresponde ao rito funerário zoroastro, né? Então, vocês podem ver aqui essa pequena edificação no alto. Então, os zoroastros, até o início do século XX, depositavam aqui os seus corpos, sem enterrar, ou seja, ao ar livre. Nós podemos subir até por aqui, até o cume dessa montanha, né? E ver como esse elemento circular onde eram depositados os corpos. Temos aqui mais uma imagem, então, da Torre do Silêncio, também na cidade de Yazd, que é esse grande centro zoroastro. E aqui imagens desse complexo. Pois bem, nós temos então o Império Aquemênida, né, como o primeiro império, o primeiro império persa, né, e eu gostaria de chegar com vocês até a era sassânida, né? Então, nós temos o Império Aquemênida sucumbiu, né, às conquistas de Alexandre, né? Então, convertendo todo esse lugar aos domínios, né, do Império Helenístico. E depois nós temos a conquista desse território pelos sassânidas, né? Os sassânidas correspondem ao último império, né, persa pré-islâmico. Lá no século VII, nós já temos a chegada, né, dos árabes nessa região. Então, toda essa região aqui vocês podem ver um mapa, né, cuja legenda mostra a cronologia dessa conquista e como estava toda essa região aqui do Oriente Médio, do Mediterrâneo, já no século VIII. Né? Então, nós temos aqui primeiro a conquista da Pérsia, né, pelo Califado Ortodoxo, ou Califado Bem Guiado, e logo depois nós temos a conquista por parte dos Omíadas, né, que então, tanto o Califado Ortodoxo quanto o Califado Omíada foram responsáveis pela introdução do islamismo nessa região. Ou seja, nós temos aí aproximadamente 1.300 anos, 1.400 anos de islamismo nessa região da Pérsia, né? Então, seguimos adiante. E bom, vamos falar um pouquinho, então, já que saímos dos sítios arqueológicos da antiguidade, vamos falar um pouquinho sobre
patrimônios importantes erguidos durante a Idade Média, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? E para tal, seguimos na cidade de Yazd, né? A cidade de Yazd é uma cidade, como eu falei para vocês antes, é uma cidade que está num terreno de difícil acesso, é uma cidade que está numa região desértica, né? Uma cidade que foi muito frequentada. Dizem que a cidade de Yazd tem aproximadamente 3.000 anos de existência, né? Essa cidade foi muito frequentada por comerciantes da Rota da Seda, e aqui nós já podemos ver uma cidade completamente, né, convertida ao Islã, principalmente pela grande mesquita, a Mesquita de Amé, a mesquita de Sexta-feira, da cidade de Yazd, né? Que essa mesquita é a mesquita cuja fachada é a maior de todo o país. Então, Yazd ela foi fundada pelo Império dos Medas, né? Império Média, e conhecida como um centro do zoroastrismo, né? Porque os zoroastros, assim quando os islâmicos chegaram, os árabes chegaram, né? Os zoroastros então se refugiaram nessa cidade de difícil acesso. A cidade também, não só a cidade de Yazd, como todas as imediações, como a cidade de Kerman, sempre foram cidades muito importantes para a Rota da Seda e principalmente para a indústria têxtil, né? Então, a cidade foi tão importante que o próprio Marco Polo, em 1272, visitou a cidade de Yazd. E ele deixa em um dos seus relatos, né, a seguinte passagem: é uma cidade boa e nobre, e possui um grande comércio. Eles tecem ali quantidades de um certo tecido de seda conhecido como Yazdi, que os mercadores carregam para muitos locais. Ao sair dessa cidade, você cavalga por 7 dias por grandes planícies, só mostrando que realmente a cidade de Yazd está no meio do nada, né? Encontrando um porto para recebê-los é apenas 3 lugares. Há muitas tâmaras pelo caminho. Existem também asnos selvagens, criaturas bonitas. No final dessas 7 marchas sobre a planície, você chega a um reino excelente que é chamado Kerman, né? Kerman, essa cidade que está mais ao sul de Yazd, e também um importante centro têxtil, né? Um importante centro industrial durante o período da Rota da Seda. Trago aqui alguns elementos da arquitetura dessas cidades isoladas, né? O que nós podemos ver muito em Yazd são essas torres de ventilação, então um elemento arquitetônico muito importante nessa região, né? Uma região geralmente marcada por altas temperaturas e também por grandes amplitudes térmicas, então a ventilação é muito importante. Então esse sistema foi muito bem desenvolvido aqui na cidade de Yazd. E gostaria de comentar um pouquinho sobre a Mesquita Jamé, ou seja, a mesquita, nós encontramos em todo o Irã várias mesquitas Jamé, né, que é a mesquita especial, assim, a mesquita da sexta-feira, que é o dia sagrado para os muçulmanos. Então, a Mesquita Jamé é uma das mais de Yazd, foi construída entre os séculos 12 e 14, é uma das mesquitas, então, mais incríveis de todo o país. Trago aqui para vocês uma imagem, então, vista da rua, né, para vocês terem a ideia da dimensão dessa mesquita, não só da fachada da mesquita, como o Iwan, ou Ivan, né, que é esse pórtico, né, côncavo que nós vemos aqui, e também dos minaretes, né? Então, uma mesquita também, uma mesquita xiita, né, já que o Irã é um país de maioria, né, cuja população, 98% da população é da fé islâmica xiita. Aqui o nosso grupo durante a visita à mesquita Jamé de Yazd. É importante a gente lembrar também não só a dimensão dessa mesquita, a importância dessa mesquita, mas todos os elementos decorativos, né, que as dinastias persas foram introduzindo a esses elementos arquitetônicos, né? Então, elementos decorativos que podemos ver também, né, no norte da África, no Maghreb, principalmente o desenvolvimento dessa tecnologia da cerâmica esmaltada, do azulejo, né, que vem do norte da África. Seguimos aqui. Bom, aqui vocês podem ver o interior, né, o pátio interno, a corte, né, da mesquita Jamé de Yazd.
Esse aqui sou eu, tá? Então, entre um dos vários elementos decorativos fabulosos desse lugar. E para vocês terem um pouquinho, né, de ideia assim, da dimensão, não só do ponto de vista arquitetônico, mas a dimensão decorativa, né, da beleza interior dessa mesquita. Aqui um Iwan, né? Então uma desses pórticos, né, côncavos, né? Esse Iwan, se eu não estou enganado, é o Mihrab, né? É onde é esse recinto que está voltado para Meca, onde acontecem as orações. E chegamos aqui próximo à mesquita de Ahmed Yas, também na cidade de Yas, há um complexo muito importante que corresponde assim não só aos aspectos religiosos da cidade, mas assim a vida social e econômica da cidade de Yas, principalmente no momento no período da Rota da Seda, né? Então aqui nós temos o complexo Amir Shahmak. Não é só uma mesquita, mas assim um complexo com vários elementos, né? Então nós temos aqui no centro a mesquita, mas junto tínhamos um caravansarai, ou seja, esse ponto de encontro dos comerciantes que viajavam grandes distâncias, né, ao longo do deserto. Então é nesse caravansarai que eles descansavam, que eles faziam o comércio das suas mercadorias. Nós temos também um hammam, um banho árabe. E então essa região está no centro da cidade de Yazd, faz parte de aí vocês podem ver a cúpula da mesquita, faz parte de um grande terreno, de uma grande praça, que é o centro hoje social dessa cidade. É importante também falar, quando a gente fala no mundo árabe, né, no mundo islâmico e no mundo persa, é muito importante a gente falar a respeito dos jardins. E na cidade de Yazd nós tivemos uma grande surpresa, né? O Hanif, e a Fernanda, os nossos guias lá, nos levaram para conhecer o Jardim Dolat Abad, né? Um jardim construído no século XIX, numa região muito, muito bonita da cidade. Geralmente esses jardins são alimentados com água, nós temos grandes canais de água, porque a água é um elemento muito importante também para o mundo islâmico, né? É importante lembrar que a água ela é utilizada para fazer as abluções, né? Então, toda mesquita nós temos fontes de água para que possamos fazer a limpeza do corpo para as orações. Então, a água é um elemento também muito importante na estrutura do jardim persa. O jardim persa tem como objetivo também fazer uma reprodução do Jardim do Éden, né? Esse ambiente etéreo, esse ambiente sagrado. Olha, falando em Hanif, o Hanif está entrando aqui no nosso encontro. Muito bem, seguimos aqui adiante. Importante, essa é uma construção do século XIX, também uma construção com um sistema de ventilação muito interessante. Quando nós chegamos embaixo desse sistema de ventilação, nós conseguimos sentir nessa circulação de ar. Então, essa é a construção, uma das construções que nós podemos visitar dentro desse jardim. E aqui vocês podem ver a riqueza, não só do trabalho, né, dessa cúpula central, mas também com todo o trabalho dos vitrais, dos arcos em ogiva. Muito bem, saímos da cidade de Yazd e nós fizemos uma breve parada em uma cidade muito pequenininha, também no meio do deserto, chamado Fakhraj. Tá? Também é uma das cidades mais antigas da Pérsia. A cidade de Fakhraj tem uma das mesquitas também mais antigas, é uma mesquita congregacional, né, mais antigas de todo o território do Irã. E eu trago aqui, também é uma mesquita Jamé, né, uma mesquita de sexta-feira, uma mesquita importante. O que eu posso destacar aqui da cidade de Fakhraj, que é também um elemento muito importante em várias cidades do deserto, né, são as edificações construídas em adobe. Né? Olá, Hanif Mahmoud. Tudo certo? Olha onde é que eu estou. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Já falamos ao final do nosso encontro. Então,
Temos aqui a cidade de Fakhraj, a cidade construída em adobe, esse elemento tão importante, né, em terrenos inóspitos como o deserto. Aqui nós fizemos uma visita, né, uma mesquita muito simples, uma construção muito, muito elementar, mas do ponto de vista histórico, realmente muito rica. É, né, uma das mesquitas mais antigas do território do território iraniano. Né? Então, aqui vocês podem ver algumas imagens, aqui um trilho, né, que separa, né, a oração masculina e feminina. A gente tem que lembrar também que no mundo islâmico há a separação entre homens e mulheres na hora das orações. E aqui trago mais algumas imagens, né, que vocês podem ver, né, uma imagem do antigo Ayatollah Khomeini, e aqui o Ayatollah Khamenei, né, o atual líder supremo do Irã. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho a respeito de jardins, né? O jardim como esse elemento construtivo tão importante para o mundo islâmico e principalmente, né, para o mundo islâmico que está em um território desértico, né? O jardim ele surge praticamente como um oásis. E nós fizemos uma visita, né, ao Jardim Shahzadeh, que fica muito perto da cidade de Kerman. É um jardim construído pela dinastia Qajar. Eu não vou falar sobre todas as dinastias iranianas, porque foram várias, né, que percorreram a história da Pérsia, mas a dinastia Qajar foi uma dinastia muito importante que reinou principalmente no século XIX. Né? Então, a dinastia Qajar construiu esse jardim espetacular, né, que representam, né, a questão, o Éden e os 4 elementos do zoroastrismo. Né? É importante, então, ressaltar também que há um processo de assimilação na Pérsia, né, na Pérsia islâmica, de alguns elementos do zoroastrismo. Né? Não do ponto de vista de crença, de fé, mas algo mais cultural mesmo. Então, os elementos do zoroastrismo que são tão importantes estão representados nesses jardins, né? Nos 4 pontos: o céu, a terra, a água e também as plantas. Então, eu acho que eu tenho uma imagem aqui mostrando uma visão superior desse jardim, mas esse é o portal de entrada desse jardim no meio do deserto. E vejam só, a incrível situação desse lugar. Né? Um jardim, né? um verdadeiro oásis alimentado por água. É importante lembrar também que nesses terrenos tão desérticos, né, muitos sistemas de irrigação e de dutos subterrâneos para abastecimento de água foram desenvolvidos na antiguidade. Então, esse jardim ele usufrui também dessa tecnologia. Mais uma imagem, então, de todo esse complexo central, esse eixo, né, central com água. E daqui vamos para o outro lado, vamos mais em direção ao Golfo Pérsico, vamos fazer uma breve parada na cidade de Shiraz. A cidade de Shiraz, que é a cidade das flores, das mulheres, é a cidade do vinho, é a cidade que representa, de certa maneira, o esplendor da arte persa, né? Da arte islâmica persa. Né? E Shiraz é, sobretudo, a cidade da poesia, a cidade do grande poeta persa Hafez, entre vários outros poetas. Né? Então, a referência mais antiga que nós temos na cidade de Shiraz é de cerca 550 a.C., né? Mas acredita-se que essa cidade tão importante no mundo do vinho, da poesia, das rosas, dos tapetes também, acredita-se que essa cidade tenha mais de 2.500 anos. Né? Então, ela foi a capital da Pérsia no século XVIII, né? Antes do poder central se transferir para a cidade de Teherã, né? Que é hoje a capital política do país. Né? E eu escolhi aqui apenas 3 de tantos elementos importantes, tantos patrimônios importantes que tem a cidade de Shiraz, 3 elementos para comentar com vocês. O primeiro deles é a mesquita, chamada Mesquita Rosa, né, ou a Mesquita Nasir al-Mulk, que representa esse esplendor da arquitetura iraniana. Né? Essa mesquita ela é do século XIX, né? Então esses vitrais filtram a luz. Quando nós estivemos lá, podemos perceber só um pouquinho desse espetáculo, né? Porque era um dia nublado,
mas em um dia de sol eu acredito que possa reproduzir esse efeito que vocês veem aí na foto, né? Então, esse edifício ele foi projetado foi construído entre 1876 e 1888, durante também a Era Qajar. Então, aqui eu trago alguns elementos do interior dessa mesquita. E aqui eu com as minhas companheiras de viagem, tentando pegar um pouquinho dessa luz, né, desse sol que incide pelos vitrais. Aqui com a Eloá. Ali atrás está Mercedes, Carolina, Virgínia e todo o pessoal. Uma outra construção também muito importante na cidade de Shiraz é o mausoléu dos irmãos Amir Ahmad e Mir Muhammad, filho do sétimo imã xiita, Musa al-Kazim. Então, o sétimo imã, os filhos, né, do sétimo imã xiita estão sepultados nessa construção, que é um grande complexo, e eu trago aqui para mostrar para vocês algumas imagens da suntuosidade dessas construções, dessa construção na cidade de Shiraz. Estou controlando aqui o meu horário. Obviamente, em algumas dessas mesquitas, né, as mulheres têm que vestir algo tipo não basta apenas o hijab, elas têm que vestir uma espécie de um chador, né, mas porém colorido, para ingressar aí no interior do mausoléu. Mas realmente é um dos lugares, né, do ponto de vista arquitetônico e decorativo, um dos lugares mais impressionantes da cidade de Shiraz. E o terceiro elemento, né, o terceiro ponto muito importante da cidade de Shiraz é o túmulo do poeta Hafez, né? Nós estivemos lá, o Hanif recitou um poema em persa para nós, então aqui essa construção é o túmulo, acredito eu, do mais importante poeta iraniano de todos os tempos, e principalmente da Idade Média, né? Então, nasceu em Shiraz e morreu em Shiraz no ano de 1390, e é uma figura muito cultuada, né, pelos iranianos até os dias de hoje. É muito comum as pessoas conhecerem profundamente a poesia de Hafez, e eu trago aqui para vocês mais uma imagem e um dos textos, né, que eu selecionei. Depois eu gostaria de falar sobre mais um texto do poeta Hafez no final da nossa atividade, né? Então, esse texto diz assim: no início, os pássaros não tinham o desejo de voar. O que realmente aconteceu foi isto. Certa vez, Deus sentou-se perto deles tocando música. Quando ele partiu, eles sentiram tanto sua falta que seu anseio fez asas brotarem neles, necessitando vasculhar os céus. Depois, no final da atividade, eu leio mais um poema de Hafez para vocês. Então, saímos aqui da cidade de... Gente, o tempo passou muito rápido. Saímos da cidade de Shiraz e vamos àquela que é, para mim, uma das cidades mais encantadoras, né, do território iraniano, que é a cidade de Isfahan, né? Uma cidade que foi muito importante do ponto de vista comercial e acho que é um dos grandes centros arquitetônicos de todo o país, né? Então, Isfahan ela se desenvolve entre 2700 e 1600 a.C., ela foi conquistada, né, pelos árabes, pelos omíadas, né, junto com o restante da Pérsia, a partir do século VIII, e também foi governada, né, foi um grande centro político de toda a Pérsia. E aqui nós temos, né, eu acho que os exemplos arquitetônicos mais suntuosos de todo o país, né, que estão em torno da Praça Nakhchivan, né? A praça, então, que é um grande quadrilátero, se eu não me engano, é a segunda maior praça, ou terceira maior praça do mundo. Realmente esse grande quadrilátero serviu também para os antigos chás fazerem jogo de polo nessa praça. Hoje é um recinto, é um centro social muito importante para os habitantes da cidade de Isfahan. Então, veremos alguns desses monumentos, né, como a Mesquita Real ou a Mesquita do Imã Khomeini, a Mesquita Sheikh Lotfollah e também o Palácio Ali Kapu, né, que fazem, né, que estão às margens da Praça Nakhchivan.
Então, a mesquita Sheikh Lotfollah, eu me atrapalho para falar essa palavra, Lotfollah, foi erguida no século XVII, né? Então está entre as mesquitas mais impressionantes de todo o país, e ela foi utilizada exclusivamente por membros da família real, né? Então, a gente pode notar que essa mesquita, né, uma característica importante dessa mesquita é que ela não tem minaretes, né? Os minaretes que têm essa função de chamar a congregação, de avisar a congregação a hora da oração. No entanto, como essa mesquita era de utilização exclusiva, né, por membros da família real, não havia essa necessidade. Então, aqui é a minha imagem de capa, né? Para mim é uma das imagens mais lindas, assim, que está na minha memória dessa viagem ao Irã, a Praça Naqsh Jahan e aqui a mesquita da família real. E aqui na foto, se eu não me engano, é o Hanif chamando alguém que se perdeu do grupo. Não sei, pode ser brincadeira. Então aqui mais uma imagem agora diurna, no mesmo dia, nós fizemos um piquenique à noite, para finalizar o nosso último dia na cidade de Isfahan. Fomos brindados com uma noite de lua cheia, e realmente, assim, acho que não poderia ter sido uma experiência melhor. Aqui o interior, então vejam o detalhe da cúpula, né, como então nós temos, essa foto eu que fiz, como nós temos então esses efeitos da luz nessas aberturas em torno da cúpula da mesquita. E vamos agora para outra mesquita da Praça Naqsh Jahan, que é a mesquita do Imam Khomeini. Então, aqui podemos ver o interior, né, da mesquita, o interior da cúpula. E qual é a situação dessa mesquita no contexto da Praça Naqsh Jahan. Então, aqui nós temos um Iwan, um pórtico de entrada, mas vejam que a mesquita, a parte de oração, mas ela está deslocada. Por quê? Porque para manter essa orientação da praça, tá? Se nós tivéssemos a mesquita, a parte sagrada da mesquita, mantendo a orientação da praça, nós não teríamos a orientação para Meca. Então, a mesquita ela foi construída, temos aqui o pórtico de entrada, ela foi construída na diagonal para ter essa orientação à cidade de Meca, a cidade mais sagrada para os muçulmanos, né? Aqui mais uma imagem, então, agora do interior, né, do pátio da mesquita. Aqui essa fachada está orientada para a Praça Naqsh Jahan. E aqui o nosso lindo e belo grupo fazendo a sua visita. Aqui, para fechar, né, esse quadrilátero, né, da Praça Naqsh Jahan, podemos ver o Palácio Ali Kapoor, né, que fecha a praça. Também é muito importante lembrar que nesse complexo da Praça Naqsh Jahan nós temos o grande bazar de Isfahan, né, um dos maiores bazares de toda a Pérsia. E aqui dentro encontramos o mais interessante, para aqueles que conhecem o Gran Bazar em Istambul, ou o mercado das especiarias, que é sempre abarrotado de gente, o mais interessante, o melhor do bazar de Isfahan é que o fluxo de pessoas é muito pequeno. Então, a gente pode fazer as visitas, as compras tranquilamente, né? Quando nós estivemos lá, eu estive 2 ou 3 vezes circulando pelo bazar, e realmente muito pouca gente. Afinal de contas, o Irã também é um país onde o turismo está crescendo, mas ainda nós não temos aquela avalanche de turistas como temos na Turquia. Então, aqui algumas imagens dos seus vendedores, do artesanato que é produzido, esse artesanato martelado em metal esmaltado, que é muito tradicional da cidade de Isfahan. Mas Isfahan também tem um outro lado, né? É uma cidade bem cosmopolita, uma cidade de comércio, né? Uma cidade grande, com uma grande população. E eu gostaria de finalizar esse nosso passeio, né, pela ponte, a Ponte Cadiu, uma das principais pontes de Isfahan, que, de certa maneira, essa ponte também se comporta como um importante centro social, assim, da vida contemporânea. Então, a gente encontra muitas pessoas, muitos iranianos, muitos habitantes da cidade passeando pela ponte, muitos jovens também frequentando essa região à noite. Aqui trago algumas imagens, acho que aqui no fundo é Maria Cristina.
É muito comum encontrar, então, jovens, aqui eu vou fazendo piquenique, que é uma outra tradição persa muito importante. Vocês podem ver aqui uma gravação que eu fiz. Eu não tenho a mínima ideia do que ele estava dizendo, mas certamente recitando alguma coisa, então as pessoas se encontram, tá? Se encontram para cantar, para recitar poesia. Isso é um hábito muito comum assim desses habitantes da cidade de Isfahan. Aqui, acho que é o nosso último dia nessa cidade e fazendo a visita à ponte. Pois bem, então fizemos aí um breve, rapidíssimo passeio, né, pela história da Pérsia. Eu não falei 10%, né, do conteúdo que nós temos para analisar em torno da história da Pérsia, mas o mais importante é falar sobre esse grande império que foi o Império Aquemênida, que fundou duas grandes cidades da antiguidade, né, a cidade de Passárgada, a cidade de Persépolis. Agora vamos chegar para discutir questões mais contemporâneas e também mais delicadas do Irã. Então, quando a gente pensa no Irã, e quando o Irã sai das suas fronteiras por meio das páginas de jornais, geralmente a gente vê o nome da cidade de Teherã, a capital política, né? Teherã estampada aí nas páginas dos jornais. Então, aqui é de Teherã que se desenvolve, né, a política teocrática iraniana, e aqui eu trago como um dos primeiros elementos para comentar, assim, a cidade de Teherã tem muitos edifícios históricos muito importantes, né, como o Palácio Golestan. Temos também o Museu das Joias dos Chás, né, das joias da coroa iraniana, mas eu vou deixar isso de lado por uma questão de tempo também, e comentar questões mais contemporâneas, né? Então, vocês podem ver aqui um dos marcos da cidade. A cidade de Teherã é uma cidade que passa a se desenvolver, uma cidade bem relativamente nova, ela passa a se desenvolver no final do século XVIII, e se desenvolve de verdade, de certa forma, assim, se desenvolve mais ao final do século XIX, e já como capital da Pérsia. E aqui nós temos um dos pontos mais importantes da cidade, que é a Torre Azadi, né? A torre que foi erguida no ano de 1971 para comemoração dos 2.500 anos do Império Persa, né? Essa comemoração que foi promovida pelo Shah deposto, né? O Shah Reza Pahlavi, que foi responsável, não responsável, mas foi, assim, foi o ponto central, acho que das maiores revoluções que o século XX presenciou, que foi a Revolução Iraniana, que alguns conhecem também como a Revolução Islâmica, né? Então, a Torre Azadi, ela foi erguida para a comemoração dos 2.500 anos do Império Persa, que também foi comemorado na cidade de Persépolis, né? Numa festa suntuosa. Aqueles que assistiram a atividade do professor Luiz Antônio Araújo, né? Ele comentou bastante sobre essa festa promovida pelo Shah para essa comemoração. E foi o momento também em que o Shah começou a a construir o seu próprio destino, né? Uma festa muito suntuosa, enquanto nesse finalzinho aí de século XX, o Irã passava por uma situação política e econômica muito séria, né? Só resgatando assim alguns elementos, né, da história do Irã do século XX. A família, o Shah Reza Pahlavi e seu pai foram responsáveis pela ocidentalização do Irã, né? Eles queriam ocidentalizar o Irã, e por conta disso, né, o Irã recebeu um grande contingente de estrangeiros, principalmente de funcionários públicos estrangeiros, por conta da negociação do petróleo, né? O Irã sempre foi um lugar muito rico em recursos naturais, principalmente petróleo e gás natural. Isso, né, promoveu, né, ao longo de décadas, né, uma grande insatisfação popular por conta dos meios mais radicais, né, dos meios do clero, né, por conta dessa ocidentalização do país, né? Então, temos aqui a Torre Azadi como um marco da cidade, um marco assim, do destino do Shah, né? Então, a gente pode entender do ponto de vista histórico-social dessa maneira. Então, é a comemoração desses 2.500 anos do Império Persa, e também marca o fim desse império, né? O fim da dinastia dos Shahs.
Temos no ano de entre 1978 e 1979, nós temos a conhecidíssima Revolução Iraniana. Vocês podem ver aqui a Torre Azadi, né, como o centro cívico, né, da capital iraniana. Então, a Revolução Iraniana ela se consuma, né, quando há o retorno do Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, né? Então, com o retorno do Ayatollah à cidade de Teherã, então se implanta um regime teocrático. Nesse momento, o Shah já tinha partido do Irã, para onde nunca mais retornou. Acabou, acho que, morrendo no Egito, se eu não me engano, acho que foi, no Egito. Então, nós temos aí um marco da história social do país, né? A Revolução Iraniana e a introdução da teocracia. Aqui mais uma imagem. Então, o Ayatollah Khomeini, ele não só entra como um líder político, mas como um líder espiritual, né? Lembrando que o Irã, na década de 70, enfrentava uma crise social, uma crise econômica muito séria. E isso tudo é agravado, né? Então, imagino que todos vocês conheçam o episódio da invasão da Embaixada Americana e também a manutenção de vários reféns, né, diplomatas que trabalhavam dentro dessa embaixada. Hoje, nós podemos passar, né, pela antiga Embaixada Americana na cidade de Teherã, que é um marco revolucionário, né? Então, encontramos aqui alguns grafites, né, que de certa forma, demonizam essa presença, não só americana, mas essa presença estrangeira no país ao longo do século XX. Essa presença estrangeira que estava lá por conta do petróleo. Esse acho que é um dos murais mais clássicos, né, do entorno da Embaixada Americana. Teherã é uma cidade enorme, né? Essa foto eu fiz de dentro do ônibus, indo do aeroporto para o hotel. É uma cidade que, apesar de ter esse aspecto cosmopolita, é uma cidade que sempre, né, nos lembra, através dessas estampas, desses murais, os valores da Revolução, né? As figuras da Revolução, esses protagonistas da Revolução Iraniana, né? Então, Teherã é uma cidade que também tem, vocês podem ver ali ao fundo, né, a imagem do Ayatollah, do antigo Ayatollah, uma cidade enorme, que tem um trânsito bem complicado, mas uma cidade muito interessante, assim, que está em torno de 10 milhões de habitantes, creio eu que uma das maiores cidades de todo o Oriente Médio. Aqui mais uma imagem, então, tirada de dentro do ônibus, né, essa ostentação, né, da política iraniana, do Estado iraniano. E aqui um dos marcos, né, da cidade, que é a Torre Milad, a torre que foi erguida no ano de 2008. E eu decidi finalizar, né, esse encontro falando um pouquinho sobre essa torre. Eu poderia falar sobre vários outros elementos da cidade de Teherã, né, museus e várias atrações que a cidade tem a oferecer, mas a Torre Milad, dentro da nossa experiência, dentro da nossa viagem, ela nos trouxe uma experiência muito contemporânea, né? Então, eu acho que alguns de vocês que estão aí, que viajaram comigo, acho que podem lembrar, né, o encontro que nós tivemos, assim, acho que foi o primeiro encontro com os iranianos que nós tivemos na cidade de Teherã. Foi o nosso primeiro dia, e aqui nós encontramos muitas estudantes visitando a Torre Milad. Muitos de vocês conversaram com essas estudantes, elas faziam questão de conversar conosco, de tirar foto e etc. Eu acho que foi um momento assim, foi um momento crucial logo no início da viagem, né, da gente se dar conta do que é essa política teocrática, do que é esse país, de como funciona hoje, né, a dinâmica social no território iraniano. É claro, é um país bastante controverso, mas é um país com um nível de atividade, de proximidade, de hospitalidade, que realmente me surpreendeu muito. Eu acho que para celebrar 5 anos da Casa Mundi, para celebrar o momento, assim, celebrar 5 anos das nossas celebrações, dos nossos encontros, né? Eu acho que não tem lugar no mundo, né, melhor do que Irã, para ensinar sobre hospitalidade, sobre receptividade, né? Então, aqui nós temos, né, essas estudantes vestidas com chador, né,
a primeira impressão, nós temos esse certo bloqueio, esse certo espanto, né? Mas nós tivemos aqui na Torre Milad um encontro com essas estudantes, um encontro ocasional que foi muito interessante, assim, acho que nos colocou frente à realidade iraniana. Aqui estamos logo no pé da Torre Milad. E aqui, olha só, Anne, e aqui acho que Estela e mais algumas de vocês aqui, Leonor, conversando com essas estudantes, todas muito curiosas. Se vocês, Anne, Estela, Leonor, quiserem fazer algum comentário a respeito desse encontro depois, fiquem super à vontade. Mas para mim, acho que foi um momento muito simbólico dessa visita ao Irã, assim, é um momento que a gente e foram muito frequentes assim esses encontros ocasionais, né, de pessoas na rua nos chamando para tirar foto, pessoas na rua nos chamando para compartilhar com eles alguma coisa que eles estavam comendo em um piquenique. Ou seja, essa é a forma iraniana de ser, né, uma forma amável, uma forma receptiva, né, um país que a sua população não condiz, né, com essa política que nós vemos estampadas, né, nas piores seções dos jornais internacionais, né? Os iranianos, então, eles não são os iranianos não fazem parte de uma nação passiva, tá? Os iranianos, eles querem conquistar o seu espaço. As mulheres conquistaram o direito nos últimos anos de assistir partidas de futebol, né? Então, vocês podem ver aí mulheres iranianas que sim, que transgridem, que querem conquistar o seu espaço, que tentam transgredir, né, regras, principalmente colocando cada vez mais o véu, ou deixando cada vez mais parte do cabelo aparecendo. Essa é uma forma de transgredir, né, essas leis teocráticas. E assim, essa imagem para mim simboliza, assim, sintetiza também o que é esse espírito persa, esse espírito iraniano na contemporaneidade, né? Uma nação que quer se reinventar, uma nação que não está passiva à política estabelecida, ou seja, são regras muito rígidas e tudo, mas querem conquistar o seu espaço. E para finalizar, porque eu já estou bem adiantado na hora, eu gostaria de terminar com deixa eu tomar só um golinho d'água, um excerto, que eu gosto muito, de um poema do poeta Hafez, que diz assim: pois não viemos aqui para aprisionar ou confinar nossos espíritos maravilhosos, e sim para experimentarmos cada vez mais profundamente nossa coragem, liberdade e luz divinas. Então, assim, para mim, esse poema do Hafez também, ele diz muito sobre o espírito que nós prezamos da Casa Mundi, sabe? Incentivar a viagem, incentivar a cruzar fronteiras, cruzar as nossas próprias fronteiras, cruzar as nossas fronteiras do entendimento, né? Experimentar o mundo, né? Então, hoje, celebramos esses 5 anos, né, de Casa Mundi, de empresa, né, mas empresa que, na verdade, é muito mais do que um negócio, né, é um conceito. Celebramos esses 5 anos experimentando o mundo, recebendo amigos, celebrando, nos divertindo também, conhecendo, encontrando pessoas interessantes e tendo grandes experiências de viagem. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu agora vou fechar aqui minha apresentação e voltar ao convívio de todos vocês. Vejo que temos muitos comentários aqui no chat, deve ser perguntas. Então, eu só vou deixar de compartilhar a minha tela aqui e muito obrigado pela presença. Vamos ver aqui, então, pessoal, como está o nosso... Ô, Thiago. Oi. Olha aqui a camiseta do Marcelo, lá do time de Persépolis. Lembra que a gente fez aquela correria no mercado para comprar Persépolis, não, de Isfahan, não corre? Que função que foi a história dessas camisetas? Foi uma função. Então, aqui, vamos ver os comentários. Tirza. Tiago, não temos nenhuma pergunta, são só elogios. Elogios a mim ou elogios à viagem? Elogios à viagem, parabéns pelos 5 anos da Casa Mundi. E o Hanif.
E o Hanif está aqui embaixo, ó, bem quietinho. Cadê a Fernanda, Hanif? Tu mandou ela para o Irã? Oi, Hanif. Oi, Hanif. Oi, tudo bem? Saudades daquela tua terra. Muito obrigado. E a Fernanda, cadê a Fernanda? Fernanda, na verdade, por enquanto não está em casa, está na casa da minha sogra. Olha Beijão só. para ela. Muito obrigado. Muito obrigado, Hanif. O Hanif, para aqueles que não nos acompanharam ao Irã, o Hanif foi o nosso guia. O Hanif vive em Curitiba, é iraniano, é de Teherã, mas vive já há alguns anos em Curitiba, casado com a Fernanda Mahmoud. E acho que essa viagem só foi uma experiência incrível, uma experiência surpreendente, porque nós tivemos o Hanif e a Fernanda, né, que nos acompanharam durante as 2 semanas de viagem e nos proporcionaram realmente uma experiência espetacular. E assim, vocês não têm ideia de como eu morro de vontade de voltar ao Irã, de reencontrar vocês e de retornar para esse país realmente incrível. Né? Somos dois, Thiago, somos dois. Então vamos amanhã. E como é que está? Somos todos, Thiago, todos. Mas é o Eu mesmo quero ir também. Hanif, como é que está a situação lá no Irã? Na verdade, por enquanto, as fronteiras estão fechadas para os turistas. Infelizmente, o coronavírus agora também, cada dia está aumentando no Irã, está bombando demais. Mas eu acredito que agora o governo decidiu fechar os lugares. Eu acredito que a partir de janeiro vai melhorar. E também o turismo, eu acredito que a partir de fevereiro e março vai retornar e com certeza logo podemos viajar de novo. Ai, que bom. Que certo. Nós temos aí uma promessa de uma viagem ao norte do Irã, um lugar que nós não visitamos, a região de Tabriz, né, que está lá mais fronteira com o Cáucaso, com a Turquia. Então está nos planos também, mas realmente é um país encantador e com certeza assim está entre as minhas melhores memórias as minhas melhores memórias de viajante, as minhas melhores memórias dos 5 anos de Casamund, por tudo que a gente pôde discutir, né, sobre o Irã, e foi tão bonito ver isso, assim, a gente fazer do conhecimento uma ferramenta de coragem para enfrentar um lugar que até então o mundo nos desencoraja de conhecer, né? E realmente eu tenho certeza que todos vocês tiveram uma experiência surpreendente e incrível nesse país. Eu acho que nem eu esperava conhecer o Irã que eu conheci. Então, é uma viagem que realmente eu vou guardar na minha memória enquanto eu tiver memória, obviamente. Mas eu vou guardar na minha memória. Olha o Alzheimer. O que tu deixa para nós, Thiago, hein? Thiago, vocês seguiram as orientações do poema. A viagem de vocês ao Irã foi exatamente as orientações do poema. Exatamente. Tentar ter coragem e ir atrás dos sonhos. Muito. Exatamente. E realmente assim. Para Fernanda, para todos, cara. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. A todos os amigos. Um abraço para ti também, Ani. Um abraço a todos. Por tanta gente hoje fazer parte, né, dessa celebração. Eu confesso para vocês que eu adoraria estar lá na Casamund celebrando com vocês, mas dessa forma também foi muito... A Mercedes também está aqui. A Mercedes também, então, temos Mercedes... Aqui, agora que eu vi, mas ela não aparece. Até a nossa patrona da Feira do Livro... Pois é, a Maria Eunice. Pois é, aí, ó. Maria Eunice Barbieri... a Maria Eunice era desconhecida sempre. A Marô, eu não ia nem conhecer Maria Eunice, só por Marô. Pois então, eu tenho duas personalidades por isso. Pessoal, eu gostaria que... Oi, Marozinha, pode falar, desculpa te interromper. Não, eu só queria dar um beijo para vocês, eu já fiz um recadinho, né? Saudades imensas de todo mundo, esperando o momento em que nós possamos nos reencontrar, né? E curtindo muito essas apresentações. Eu tenho que dizer para o Hanif que eu não fui, mas eu ainda um dia penso que poderei ir.
porque a apresentação foi magnífica, foi muito interessante, muito cativante, assim, né? Vocês que estiveram lá são privilegiados. Vale a pena, então, voltar para ver. Toda aquela arquitetura é uma coisa belíssima, né? É realmente impressionante, assim, eu não... Acho que tu lembra, acho que o Sertório tá aí, o Ricardo tá aí, tu lembra, Ricardo, quando a gente visitou a mesquita de Ahmed Isfahan, aquela mesquita mais antiga, tipo, uma mesquita que é uma mesquita da Idade Média, que realmente é uma aula de arquitetura, que eu nunca tinha visto uma cúpula com um vão daquele tamanho, que para quem é arquiteto, para quem já percorreu a arquitetura e tudo, é algo realmente surpreendente, né? Então, em termos de arquitetura, de cultura, de artes decorativas, o Irã é insubstituível, né? Realmente eu falo, você sabe que eu sou uma pessoa muito entusiasmada, né? E o Irã me deixa, assim como eu falo da Polônia, que sempre foi o meu xodó, assim, o Irã está ali do lado, né? O Irã para mim realmente conquistou meu coração e conquistou um espaço muito especial, assim, nas minhas leituras, né? No meu processo de pesquisa, e porque realmente é um território que a gente conseguiu descortinar, né? Conseguiu transcender o que a gente vê na imprensa, né? Quando a gente vê só notícias ruins, notícias às vezes assustadoras a respeito do país, porque falam questões de terrorismo e questões de enforcamentos em praça pública e várias outras coisas. O Irã é muito mais do que isso. Acho que é um país que vale a pena ser conhecido não só pelas belezas arquitetônicas, mas principalmente pelo povo que faz o país, né? Porque a experiência de conhecer os iranianos, né? De conversar com os iranianos é algo realmente encantador. Tiago, o pessoal está falando ali no chat que essa nossa comemoração atravessou fronteiras. Tem gente de Salvador, tem gente do Canadá, tem o Hanif em Curitiba, tem a Anne em Santa Cruz. Está bem diversificado. É isso aí, pessoal. Tá? Essa é a vantagem, que, né, isso que nós conquistamos com esse momento de pandemia. Né? Tem a Kátia em Paulínia. A Kátia está em Paulínia, exato. Então, assim, com esse momento online nos permite, então, transcender todas as fronteiras, desde que a internet nos permita, mas transcender todas as fronteiras, rever pessoas que às vezes moram aqui em Porto Alegre, mas dificilmente conseguem a programação da Casa Mundi. Então, é muito bom poder celebrar com vocês e celebrar com pessoas de tantos lugares do país. E Tirza, ele bateu o recorde hoje de audiência, não foi? Hoje foi. Mas ainda eu tenho metas a cumprir. Para ti. Tenho metas a cumprir. Essa meta é na próxima viagem para o Irã, né? Na próxima viagem para o Irã. Então, falando sobre atividade, sobre bater metas, na quinta-feira eu vou falar sobre um outro lugar do qual eu gosto muito, que é a Lituânia, e um lugar que tem uma história muito curiosa, faz parte do nosso roteiro As Repúblicas Bálticas no próximo ano. Então, esse roteiro que aconteceria este ano, mas não conseguimos. Então, no próximo ano, vamos às Repúblicas Bálticas, e na quinta-feira faço uma visita com vocês pela história e pela natureza da Lituânia, um dos lugares da Europa cuja natureza assim, é realmente intocável, né? Uma região de lagos maravilhosas, bosques, florestas, realmente um lugar surpreendente. Então, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, não só hoje, mas nesses últimos 5 anos. Algumas pessoas aqui me acompanham desde outros carnavais, né? Acompanham já a minha trajetória já há muito mais tempo do que esses 5 anos. Então, muito obrigado não pela fidelidade, mas pela amizade, pelo companheirismo, pela troca de ideias, e por nos ajudar assim, realmente a sonhar, a manter esse sonho de Casa Mundi sempre vivo, e nos trazendo ideias, nos nutrindo também de felicidade, de coisas boas, de bons valores. Então, muitíssimo obrigado. Faço um brinde aqui. Tiago, parabéns. Um brinde. Parabéns para toda a equipe.
para toda a equipe. Lígia. E a Casamundi está de aniversário, mas o presente é nosso por ter vocês aí trabalhando dessa forma para nos fornecer tanta coisa linda, maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. E que nos permitiu uma pandemia bem light. É verdade. Exatamente. Bom, eu acho que passar essa pandemia do lado de vocês foi muito melhor. Foi realmente foi um ganho. Fiquei uma semana, quase 2 fora, tá? Me senti uma saudade. Ah, querida. Que bom, pessoal, que bom ter a companhia de vocês nesse período que é difícil, mas é superável, né? É difícil, mas é superável. A gente se adapta. A gente vai se adaptando, mas a gente só não pode se adaptar demais, né? Porque depois ninguém mais vai querer sair de casa. Tá muito bom sair de casa. Então, recebam meu beijo, meu abraço aqui de Isfahan. Vejam aqui atrás de mim. E tem revista essa semana, né? E tem revista essa semana, nossa revista Porto de 5 Alegre. anos. É sobre Porto Alegre. Eu acho que a nossa decisão, assim, durante toda a elaboração da revista As Gurias do Mapa, né, desse coletivo, esse laboratório de experiências urbanas, né, que quinzenalmente colabora com uma coluna na nossa revista, em conversa com elas, eu converso principalmente com a Renata Fraton, né, disse, quem sabe a gente faz já que o mapa é voltado para Porto Alegre, quem sabe fazer uma revista para Porto Alegre, porque afinal de contas, a Casamundi, a história da Casamundi está muito associado à cidade, à urbanidade, né? Não é à toa que nós temos aquela sala, que nós temos aquela vista, onde de um lado a gente olha para o Lago Guaíba, do outro lado nós olhamos para a cidade. Então, assim como nós olhamos, a gente analisa a anatomia da cidade, a dinâmica da cidade, isso nos dá elementos de poder ler outros lugares do mundo. Então, eu acho que nesse momento de 5 anos é fundamental falar sobre as nossas origens, falar sobre Porto Alegre, visitar os nossos acervos, né? Então, essa foi a proposta do coletivo Mapa, né, da Renata Fraton e da Fê Carvalho Leite, para a revista que vocês receberão na sexta-feira. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Hanif, recebe meu abraço especial. Muito obrigado por esse ano. Faz exatamente 1 ano que nós voltamos do Irã. Obrigado pela tua dedicação, dedicação e paciência, sobretudo. Tá? Paciência, sobretudo. Muito obrigado pela presença, um grande abraço na Fernanda, e diz para ela que isso não é hora de visitar a sogra. Tá? Tem que visitar a mãe. Já falei, agora você tem que fazer um arroz, feijãozinho para o marido, mas tudo bem, sem problema nenhum. Tu dá uma folga para ela. Sim. Então, muito obrigado a todos vocês, um abraço, nos vemos então. Parabéns para vocês, meninas. Parabéns. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Abraço, Marta, Mônica. Tchau, gente. Até quinta, né? Tchau, até quinta. Até quinta. Tchau. Beijo, obrigado.